Fala família Tricolor, tudo bem? Roberto na área para falar com você tudo sobre o Fortaleza, né? A crise só aumenta e a solução não chega, né? Vamos comentar sobre esse momento que o Fortaleza vive e vamos ver quem é o verdadeiro culpado. A diretoria, comissão técnica, elenco que não quer jogar, quer saber tudo isso e muito mais, então vem comigo. Até na pele tatuei tua bandeira. Fui batizado na cor branca, azul, vermelha. A minha vida te pertence, Fortaleza. Fala família, mas antes da gente ir pro vídeo, deixa eu te pedir, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal e nos ajude a bater a meta de 1000 inscritos, estamos quase lá. E você que já é inscrito, muito obrigado, deixa o teu like que também ajuda demais. Então, você que não é inscrito, vai, se inscreve no canal, dá essa força e nos ajude a bater essa meta de 1000 inscritos. E também pega o link desse vídeo, manda para os teus amigos para dar aquela ajuda aqui para o canal Família Tricolor, também se inscrevendo no canal e tal, e divulga, enfim, o nosso trabalho para toda a família Tricolor. Então, posso contar com vocês? Se inscreve no canal, você que já é inscrito, deixa teu like, beleza? Então, bora pro vídeo? Então vamos lá família, hoje dentro do Fortaleza deve estar acontecendo algo muito grave, porque não faz sentido. Tentando fazer um resumo aqui breve. Fortaleza, quarto colocado do ano passado, é o mesmo time, não mudou nada, só tem algumas peças que estão ali no DM que não volta mais, né? Parece uma carnificina lá, parece que o treinador, o jogador vai e parece que vai piorar a situação e não volta. Mas enfim, vamos lá. E você teve o maior treinador da história do clube que protegeu esses jogadores, mas esses jogadores não queriam correspondê-lo em campo. Não queria corresponder sua filosofia de trabalho mais. Você via que os jogadores estavam andando dentro de campo, você via que jogadores sem raça, sem vontade, o mesmo padrão de jogo que não conseguia se encaixar, não conseguia se impor contra os adversários, não conseguia ter você não conseguia ver sei lá, não sei nem como é que eu posso usar a palavra, mas você não via nada. Você não conseguia ver o Vojvoda conseguir desenvolver algo desse elenco que pudesse fazer o adversário tremer, que fazia o adversário ter uma preocupação. Você não via nada. O elenco andava dentro de campo e nitidamente a gente via que jogadores não queriam mais jogar com o Vojvoda. E o Vojvoda chegou naquele limite que, olha, Vojvoda no nato, não consegue fazer esse elenco te responder dentro de campo, você não consegue desempenhar um trabalho com esse elenco que foi montado por ele e simplesmente caiu o maior treinador da história do clube. Aí agora chega um novo treinador, começou até um trabalho bacana, começou o time ali mais corrido, mais pegado, mas depois foi, e aí veio as desculpas, mas no próximo dá, mais ali vai acontecer, mais vamos desempenhar um bom trabalho ali, mais vamos desenvolver aqui, mas o problema era o ex-treinador que não conseguiu fortalecer os jogadores, mas o problema é todo mundo que está no DM, mas o problema é que eu não tenho jogador. Então, sabe, isso está enchendo já. Então, tipo, eu vejo que tem algo de grave acontecendo no Fortaleza, ponto. Roberto, o que será? Gente, é difícil você dizer, mas não há a menor possibilidade desse elenco entregar o que vem entregando. Gente, é um elenco de muita técnica? Não, mas se o elenco tiver comprometimento, garra e força de vontade, tudo isso vai superar a técnica. Isso se o conjunto de atletas tiverem essa vontade, e não tem. Hoje é um mar de nada dentro do Fortaleza. O elenco não entra em campo, ele entra em campo simplesmente para fazer absolutamente nada. Nada. Não ataca, não defende, não arma, não cria. Você tem um problema sério, que são as laterais. O treinador passa, o Vojvoda passou, o Paiva está aí. Chegou um lateral esquerdo, porque enfim só tinha um lateral esquerdo que era o Barbosa, o outro era improvisado, o Ávila de vez em quando. E simplesmente porque o Pacheco está lá na carnificina, que não volta nunca. E é incrível. O Fortaleza não consegue jogar. Gente, o problema não é treinador. O problema não era o Vojvoda. O problema não é o Renato Paiva. O problema é o elenco. O problema é o elenco que não tem comprometimento. Eles não estão nem aí. É como se eles dissessem assim: eu vou cumprir meu papel, estar dentro de campo, jogar uma bolinha, mas eu não quero estar mais aqui. Eu não quero mais estar no Fortaleza Esporte Clube. Mas aí vem aquela antiga gestão que segurou
por muito tempo peitando o torcedor, o Pedro Augusto, que segurou o Vojvoda, que segurou, fez o jogador fazer o 7º jogo e não teve um diretor de futebol para dizer, não, Vojvoda, não dá, ele não dá mais, me perdoe, a gente vai trazer um novo reforço para você, a gente vai atrás de um novo volante, mas o Zé não dá, tira. Você tem 2 laterais que caíram o rendimento, principalmente do lado direito. Esse Mancuso, ano passado, ele jogava pela direita, pela esquerda, e não tinha problema de qual lado ele iria jogar, ele estava desempenhando bom futebol. O cara desaprendeu a jogar, bem ou mal o Tinga, com toda a raiva que a gente já vive com ele há anos, ele aqui e acolá desempenha um bom futebol, ele apoia, ele consegue defender, ele demonstra garra. Hoje o Tinga é um jogador que, estando ou não dentro de campo, é a mesma coisa. Você tem 3 atacantes inúteis. Inúteis. Você está jogando a responsabilidade que vem assumindo com grande destaque no Prior, porque o Pochettino voltou lá para o departamento médico, para a carnificina, e não sai mais. Então, gente, existe um problema muito sério dentro do Fortaleza que vai além das 4 linhas. Existe um problema muito grave. Muito grave. A Fortaleza está vendendo joias da base para pagar o time principal. Porque você contrata, mas os que estão aí não querem jogar, imagine que vão chegando. Ou você dispensa logo o que tem que dispensar, as principais contratações, aquelas que nos rendem um valor muito acima daquilo que é esperado e não respondem dentro de campo, e começa a trazer gente da Série B. Vamos começar a trazer gente da Série B, Série C, Série D, para poder a gente ver o que dá. Ou então sobe a 1 ou 2 moleques da base e vamos ver no que dá. Porque não faz o menor sentido você ficar com um time que não consegue corresponder a dois treinadores que aí estão, que passaram, e esse time não consegue responder. Aí vamos trazer um terceiro treinador? Vocês acham que o Fortaleza deve trazer um terceiro treinador? Vocês acham? Responda aqui nos comentários. Você consegue entender que o Fortaleza precisa de um terceiro treinador? Demitir o Paiva, que o culpado é o Paiva que não consegue desempenhar? Será que você, que era apoiador do Juan Pablo Vojvoda, também acha que a mesma coisa que aconteceu com o Vojvoda tem que acontecer com o Paiva? Ou será melhor dispensar jogadores que aí estão, que não querem jogar nitidamente, e trazer jogadores que a janela vai até o dia 2 ainda? Eu prefiro me endividar ficando na Série A do que cair por não tentar, por omissão. Então, eu acho que troca-se o elenco ali, troca 2, 3, 4 peças. Paiva, chega o diretor de futebol, se tiver peito, bota todo mundo encostado ali. Esses aqui não jogam mais. Nitidamente esses aqui não querem jogar com você, vão prejudicar você. Você não está vendo isso? E encosta. E traz novas peças, porque realmente não dá. Porque nós sabemos que 2 treinadores aí estão e o elenco não desenvolve. Então, sempre o problema é treinador, não faz o menor sentido. Gente, existe algo de grave acontecendo dentro do Fortaleza. Estou falando dentro. E simplesmente não faz sentido esse time não começar a jogar bola. Porque eles não querem, né? Eu vou colocar aqui as palavras do Renato Paiva para a gente ouvi-lo sobre o jogo de ontem. Deixa eu dividir aqui minha tela com vocês. Vamos lá. O que deu errado ali? O que, olhando de fora, quando você viu aquele gol saindo aos 6 minutos? Olha, boa noite. Jogo do Grêmio, jogo do Fluminense, e hoje a primeira chegada do adversário é golo. E por isso eu digo, passou a equipa que entrou para competir. Jogar futebol não é correr, não é saltar, porque correr podes correr mal e não estás a jogar futebol. E a grande verdade, e essa eu vou ter que dizer, porque vou defender os meus jogadores à morte, mas não posso deixar de dizer, e eles sabem, que aquilo que nós preparámos para este jogo praticamente não cumprimos. E pior, que se agrava com o gol do Vélez. Podíamos jogar alguma coisa com a intranquilidade do Vélez a jogar em casa e o bola não entrar, como passou connosco no Fortaleza, em casa. Hoje
até entramos bem no jogo a ter bola, sem propriamente finalizar, mas a primeira vez que o Vélez chega faz-te um gol e a partir daí já estás a remar contra a maré, estando numa situação de desconfiança, numa situação complicada a nível anímico. Quando te acontece isto, pouco tens a fazer. Portanto, é aprender com as lições, olhar agora para a Série A e fazer os jogos que faltam, perceber o que fizemos aqui, o que não devíamos ter feito e tirar as ilações, como digo, correções e olhar para a Série A, porque temos muito caminho e uma responsabilidade muito grande para nos mantermos na Série A. E de facto, a jogar, ou melhor, a competir assim, vai ser bem difícil. Então, como vocês puderam ver aí, realmente a situação é complicada do Fortaleza, onde o próprio treinador disse, se for para a gente conviver dessa forma, vai ser de fato difícil escapar da Série B. Então, eu continuo com o pensamento, eu não sei se você vai concordar comigo, existe um problema muito grave dentro do Fortaleza, que realmente afetou o trabalho de Juan Pablo Vojvoda com o elenco, com o elenco. Eu acho que se realmente não tiver uma atitude drástica dentro do Fortaleza, o Fortaleza vai se afundar mais e mais e mais, e pode ser uma das piores campanhas da Série A. A gente está sujeito a isso, a ser uma das piores campanhas da Série A, se não tomar cuidado, e ainda ser rebaixado, ou seja, fazer um conjunto de desgraça ficar para a história do futebol brasileiro. Olha o que eu estou lhe falando, se não tomarem uma atitude drástica, a gente pode ser rebaixado como uma das piores ou a pior vexame da história do Campeonato Brasileiro. E eu não duvido disso, porque os jogadores que aí estão não querem trabalhar, não querem entregar. Eles não entregaram com Vojvoda, porque vão entregar com Paiva agora. Por isso que eu acho que passou o maior treinador da história do clube, não conseguiu mais nada com o próprio elenco que ele montou, e que esse elenco é tão canalha a ponto que o próprio treinador que os defenderam até o fim, até a sua demissão, ele saiu defendendo o elenco, para quem não lembra, e de repente eles derrubam o treinador simplesmente, e aí vida que segue, chega um novo treinador, o futebol tem uma pequena evolução, nem se eu for pontuar aqui, dar números 5%, 7% de evolução com o novo treinador, parece que eles não têm a força de vontade, ou eles não querem. Você pode mudar o Paiva agora, bota o Paiva. O Fortaleza tentou outros treinadores que disseram não. Não, eu prefiro não pegar agora o trabalho, eu prefiro não começar agora, eu prefiro só o próximo ano, eu estou doente. E o Renato Paiva foi o único que ficou à disposição do clube, né? E agora o treinador chega e o elenco continua com o mesmo problema. Não quer jogar. Desaprenderam. Eles desaprenderam com o Vojvoda, estão desaprendendo com o Paiva, ou não entregaram com o Vojvoda e não querem entregar com o Paiva. Então alguma coisa está acontecendo dentro do Fortaleza. Então, o que se faz nesse momento? O que se faz? Quem é o culpado? Para mim, assim como derrubaram o Vojvoda, tem que derrubar o CEO. CEO, desculpa, gente, vamos contratar aqui, vamos ver logo a questão da SAF, vamos vender, vamos atrás de um investidor, porque a gente não aguenta no mais. Não mais, a próxima partida vai. Mais vamos resolver no próximo jogo. Mais vamos para colar. Mais vamos. Não. Chega de desculpa. Chega de desculpa. O presidente da associação, eu não sei nem para que é, para que serve. É só para basquete, futsal, o rolinho só serve para isso. Aí a administração, o Conselho Deliberativo não tem todo o nosso apoio. Tudo que fala, só falta daqui uns dias vai acontecer. O que estão falando do Fortaleza hoje é uma grande mentira. Porra, a realidade de 2025 tá aí. O pior cego é aquele que não quer ver. E, gente, o Vojvoda que montou esse elenco não conseguiu fazer nada com o elenco. Não adianta você pedir a volta dele. Para ele, seria até um desrespeito para com um profissional, que é o maior da história do clube. Não adianta.
Para mim seria uma falta de respeito altíssima. E eu acho que o Voivoda era incapaz de aceitar. Porque esse mesmo elenco derrubou. E esse mesmo elenco não quer trabalhar. Esse mesmo elenco não corre, não disputa, não tem esforço. Eles andam dentro de campo. Eles não conseguem desempenhar um futebol de qualidade, de força física, de brigar. Eu não sei driblar, mas eu vou pra raça. Eu vou pra trombar. Eu vou, sabe, ter aquela força de vontade, aquela raça, como eu já falei. A força de vontade, a determinação e o coletivo querendo ganhar supera a técnica. Supera a técnica. Mas a gente não vê isso, a gente não vê entrega, a gente não vê absolutamente do Fortaleza em 2025, nem com o Voivoda e agora com o Paiva, que se teve um pouquinho de evolução, vem regredindo novamente. Isso nada mais, nada menos vamos botar um novo treinador. Aí chega, aí o cara bota um novo esquema, aí de repente o time cai de novo. E aí faz o quê? Vamos até 2025 trocando treinador? Até o final de 2025? Até o rebaixamento? Gente, não dá. Eu acho que o problema tá nas laterais, não tem um meia. O meu tava com esse problema lá com o time dele lá da Rússia. Se o Fortaleza pagava, se não pagava, se ia ter troca de atleta, se não tem troca de atleta. Ele tá treinando separado lá, treinando separado que eu digo, fazendo fortalecimento, que ele tava há muito tempo parado, fazendo fortalecimento muscular. Aí você tem o setor médico que não consegue curar os jogadores. Eu sei que existe todo um processo, mas são tantos jogadores que vão, às vezes, teoricamente, com lesão simples, que simplesmente eles não voltam. Tá aí Pacheco há quanto tempo? Pochettino vai ficar quanto tempo? Você tem o Moisés que tá lá há quanto tempo? O Brits passou lá há quanto tempo? O Kusevich tá lá, né? Então, ou seja, só aumenta. Agora o Martínez foi para lá. Gente, pelo amor de Deus. E a fase também não é boa. Nada dá certo. Você vai, o jogador do Fortaleza chega na linha de fundo, vai cruzar uma bola, a bola bate nele e sai e é tiro de meta pro time adversário. Ou seja, a fase não é boa também. A fase a bola não entra, a fase a bola não ajuda, a fase nada dá certo. E você tem o histórico de desconfiança, que o mesmo elenco que derrubou o Juan Pablo Voivoda por andar dentro de campo, esse mesmo elenco não consegue mais ter a crescente que vinha tendo com o Paiva e conseguir vencer jogos. Muito pelo contrário, é um time frágil, abatido, enfim, frágil e abatido. Infelizmente que isso está passando para o torcedor e que está gerando uma desconfiança. E eu, Roberto, tenho um grande pensamento. Existe algo muito grave acontecendo dentro do Fortaleza Esporte Clube que não conseguem extrair nada de elenco. Pode botar o treinador que vier. Existe algo de grave acontecendo dentro do Fortaleza Esporte Clube. Lá dentro. Né? E segura na mão de Deus, paciência, calma, e é isso. Podemos nos preparar para o melhor? Podemos. Podemos nos preparar para o pior? Esse é o que é o mais indicado. Mas, enquanto a água estiver passando debaixo da ponte, a gente pode ter um pouquinho de esperança. Então, vamos com calma, tentar relaxar um pouco, que é difícil, vamos cobrar, protesto. Eu apoio um protesto nítido, protesto contra a atual gestão, contra a atual diretoria do Fortaleza, e por mim eu trocaria agora e já tentava pegar um parceiro, um investidor que realmente tenha responsabilidade e mesmo que o trabalho seja na Série B. Então é isso, gente. Eu acho que o Fortaleza precisa recomeçar com, nem que se for para recomeçar, recomeça agora. Já a desgraça já está praticamente feita. O elenco não está nem aí. Então traga um investidor, continua pagando o que está aí em dia, mas já pensando no futuro, seja na Série A ou seja na Série B, já pensando no futuro, novo investimento, uma nova filosofia de trabalho, um novo caminho para esse clube, um novo destino para esses jogadores seguirem e para novos jogadores chegarem. Eu sou 100% a favor de trocar todos, não ficar
com nenhum, a não ser a meninada que está aí, que realmente demonstra força de vontade em aparecer no cenário. Alanzinho, Prior, o Kevin, esses jogadores para mim ainda continuavam, o resto eu mandava todos embora. E aí, o que é que você acha? Deixa aqui nos comentários, beleza? Essa é a minha visão, não sei se é a sua, e é isso, um forte abraço, fui. Até na pele tatuei tua bandeira, fui batizado na cor branca, azul, vermelha, a minha vida te pertence, forte.